Boa noite a todos, então, que nos acompanham no segundo evento institucional conjunto do ISAP e da REDAP, que será realizado hoje tanto em português quanto em espanhol, evento intitulado Argentina, Brasil e as Grandes Potências no Século XXI. Antes de mais nada, eu agradeço a presença de todas e todos, especialmente a presença do presidente do ISAP, Guilherme Túdio, da secretária executiva da REDAP, Laura Gatto, que auxiliaram em todos os aspectos possíveis para a realização do evento de hoje. Os nossos expositores são a membra da REDAP, Sushai Mathieu, que é mestra em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha, na Itália, e assessora internacional da Câmara de Deputados da Argentina. E o Senior Fellow do ISAP, Eric Ribeiro, que é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é ex-pesquisador visitante no Instituto de Defesa, The Institute for Defense Studies and Analysis, em Nova Delhi, Índia. Muito obrigado desde já a Sushai e ao Eric, em nome do ISAP, em nome da REDAP, pelo pronto aceite de vocês em partilharem suas visões com a gente essa noite. Bueno, a pergunta central que norteia a discussão dessa atividade de hoje é como os diferentes países sul-americanos estão respondendo ao aumento na competição interestatal entre os Estados Unidos, China e Rússia. O presente webinar, então, busca explorar essas questões a partir do caso brasileiro e do caso argentino. Ainda que ambos os países tenham apresentado similaridades em termos de política externa e grande estratégia em relação ao ponto em questão nos últimos anos, tal fato não se observa mais. Então, assim, a gente se pergunta como na Argentina, o Brasil, estão se posicionando frente ao aumento da competição entre as grandes potências e se as políticas externas, as grandes potências e as grandes política externa, as grandes estratégias da Argentina e do Brasil seriam muito voláteis a mudanças presidenciais. Como a Argentina e o Brasil, por exemplo, alteraram suas estratégias desde os anos 90. Em uma perspectiva histórica, ambos os países lidaram de formas diferentes em termos de transição global de poder no início do século XX, por exemplo. Assim, como as transições sistêmicas anteriores podem formar a possível transição em curso. De forma similar, tanto a Argentina quanto o Brasil adotaram atitudes diferentes e similares em outros momentos de alta competição entre grandes potências, como no caso da Segunda Guerra Mundial e ao longo da Guerra Fria. Quais são os principais elementos de continuidade e mudança em suas abordagens em relação a esses momentos? Ou seja, a gente busca entender como ambos os países lidaram com essas ocasiões no passado e como eles estão lidando hoje. Antes dos nossos expositores passarem a discutir esses pontos, eu passo a palavra para a Laura Gatto, então, secretária acadêmica da REDAP, e para o presidente do ISAP, Guilherme Túdio, para que ambos façam o uso da palavra. Bueno, gracias Augusto por tus palabras. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esta actividad. Mi nombre es Laura Gatto, soy parte de la mesa directiva y secretaria académica de REDAPE. Para la red es un gusto compartir la segunda charla organizada conjuntamente con ISAPE. Con ISAPE somos socios estratégicos y entendemos nuestra cooperación como una forma de pensar desde la sociedad civil la relación entre Argentina y Brasil en vistas de los desafíos del siglo XXI. Es por eso que organizamos esta charla en la que venimos trabajando hace más de un mes y medio sobre el rol de las grandes potencias en América Latina para pensar juntos una inserción soberana y con inclusión social de nuestra región y de nuestros países en particular con el mundo. Remarco también, como vieron, que decidimos que el panel fuera en español y en portugués para acercarnos también en el idioma. Esperamos que se entienda. Creemos que sí, ya hemos tenido otras experiencias. Y por último, gracias a Sushai, a Eric, a las autoridades y miembros de ISAPE y REDAPE, y a los miembros también que nos acompañan hoy, y al público. Y le paso la palabra a Guilherme, el presidente de ISAPE. Boa noite, muito obrigado, Laura, obrigado, Augusto. É um prazer da parte do ISAP estar participando de mais essa atividade conjunta do ISAP com a REDAP. Agradeço a todos os inscritos nessa atividade, a presença. Para o ISAP é uma honra e a parceria com a REDAP, ela certamente expande os nossos horizontes para uma zona que nós precisamos estar atuando e construindo pontes com os nossos colegas de profissão argentinos,
para podermos nos chamarmos de um Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Então, essa parceria ela é essencial, é uma prioridade estratégica para o ISAP, e devo também os meus agradecimentos nesse sentido ao Augusto Dallagnol, nosso vice-presidente, e Agostina Salvati, da parte do ISAP, que iniciaram esse processo, essa parceria, os contatos iniciais lá em São Paulo. Então, o meu muito obrigado aos dois pelos seus esforços. Agradecer também a presença dos painelistas da parte do ISAP, o Eric Ribeiro, e da parte da REDAP, a Sujei Mathieu. E, por favor, espero que todos tenham uma excelente experiência. Mais esse evento que compõe também a linha de América do Sul, a linha de pesquisa em América do Sul, do ISAP. E desejamos a todos, então, uma boa charla. E estou ansioso pelas apresentações e depois para o debate. Obrigado. Bueno, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Laura. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a nossa amiga argentina y miembro da REDAP, a maestra Sujei Mathieu. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar en español, voy a tratar de hablar de una manera pausada para que puedan entenderme. Y bueno, a raíz de las preguntas que bien ha señalado Augusto, y cuando comenzamos a observar el nuevo mundo hoy, nos surgen interrogantes y debemos comenzar realizando un breve repaso histórico, fue lo que pensamos entre todos, realizar un repaso histórico de las relaciones bilaterales entre las grandes potencias a lo largo del tiempo, comenzando primero con Gran Bretaña, para luego dar paso a Estados Unidos, y por último comentar los vínculos con la República Popular China. Y a su vez, ante el cuestionamiento de las posibles estrategias de Argentina y de Brasil frente a este escenario, entonces pensamos que debemos evaluar cómo la dinámica de las relaciones entre las grandes potencias mundiales deviene en los sucesos actuales. Entonces nos centramos primero en las relaciones con Gran Bretaña, argentinas británicas, esencialmente una evolución histórica, de cómo, bueno, como es de conocimiento, el territorio de la Argentina fue inicialmente parte del Imperio Español. España se alió a Francia contra Gran Bretaña en las guerras napoleónicas, por lo que Gran Bretaña lanzó las invasiones inglesas del Río de la Plata en 1806, 1807, y esos cambios sociales provocaron una gran militarización en el país, que condujo a la Revolución de Mayo, que comenzó la Guerra de Independencia de Argentina, donde Gran Bretaña en ese momento se mantuvo neutral durante el conflicto y aceptó la Declaración de la Independencia en 1823, momento en el cual comienzan nuestras relaciones diplomáticas con esa isla. Durante el periodo de 1850-1880, Argentina comenzó a esbozar una política exterior privilegiando las relaciones con Gran Bretaña, que se convirtió en el principal comprador de materias primas argentinas y la principal fuente de inversiones del país. Y los vínculos estrechos continuaron en el tiempo, también en la época conservadora, momento en el cual se firmó el Pacto Roca-Runciman. En definitiva, la gran expansión económica argentina desde el siglo XIX hasta 1930 aproximadamente fue principalmente producto de las cuantiosas inversiones de capital realizadas por los británicos en nuestro país. Pero, sin embargo, no siempre fueron coincidentes los intereses de ambos países. Por un lado está la cuestión de Malvinas. Si bien el conflicto bélico se desarrolló en muy poco tiempo, fue de abril a junio de 1982, es actualmente la disputa más larga de la historia, sin tener siquiera hoy una resolución cercana y con una continua presencia de los británicos en las islas. Tal como lo mencioné al inicio, Argentina ha heredado las islas de España tras la Declaración de la Independencia de 1816, por lo que continuamos reivindicando derechos y exigiendo la transferencia de la soberanía, porque son parte integral de nuestro territorio. Por otro lado, mientras las inversiones británicas fueron decayendo y se detuvieron durante la Primera Guerra, Estados Unidos fue el que se convirtió en la mayor fuente de inversión extranjera
y continuó con nuestra política de endeudamiento y dependencia externa. Entonces, ahí es cuando paso a centrarme en las relaciones con Estados Unidos, que tiene un patrón, en la actualidad tiene un patrón muy diferente a lo que era en los años 60, 70, incluso a mediados de los 90, porque en comparación a lo que ocurría hace 30 años atrás o durante la mayor parte del siglo pasado, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica en general está bastante menos basada en la geopolítica y en la seguridad nacional, y también mucho menos en la ideología. Las preocupaciones contemporáneas de Estados Unidos actualmente en relación con América Latina se refieren básicamente a cuestiones pragmáticas de comercio, finanzas, energía y otros recursos, y a su vez cuestiones o problemas estructurales como son la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la lucha contra el tráfico de armas o la protección del medio ambiente, el control migratorio. En definitiva, Estados Unidos ya no está fundamentalmente preocupado por mantener a la izquierda latinoamericana alejada del poder. Y tampoco desea intervenir activamente, incluso por la vía militar, para impedir que la izquierda alcance al gobierno. Y si bien Estados Unidos evidentemente no acepta el chavismo en Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro en este momento, los límites de su intervención son bastante claros. O sea, hoy nadie espera que los marines aterricen en Caracas o que la CIA organice un asesinato a Maduro. Eso es lógico. Y en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurría en los 60, Estados Unidos ya no puede contar con la solidaridad panamericana para lidiar con la mayor parte de las cuestiones internacionales. Hoy en día Estados Unidos encuentra en los países latinoamericanos, y especialmente en Brasil, a veces rivales y a veces socios potenciales, pero nunca aliados automáticos o clientes fieles. Y en este contexto, es mi humilde opinión, Sudamérica debería repensar y rediseñar los enfoques regionales, las conexiones internacionales y las relaciones tanto con Washington como con otros actores del poder mundial. Creo que tanto Argentina como Brasil deberían formar una política conjunta y tomar las riendas del liderazgo natural que tienen en la región. Y creo que hoy las naciones sudamericanas lo que necesitan es reconsiderar las formas en las que se relacionan entre sí y con el resto del mundo, incluido Estados Unidos. Y creo que llegó el momento de que tanto Argentina, Brasil e incluso Chile desarrollen estrategias cooperativas conjuntas y más amplias. Y en esta etapa, China y la India son más importantes que nunca, de diversas maneras y para diversos grupos latinoamericanos. Y Estados Unidos es, en términos generales, algo menos importante de lo que solía ser. Aunque sigue siendo la nación más poderosa del mundo, por supuesto, pero finalmente, mientras que Estados Unidos se encontraba en el Medio Oriente, China pasó a tener una injerencia latinoamericana muy fuerte, muy superior a lo que había tenido en cualquier otra parte de la historia, que comienza con un intercambio comercial, pero que rápidamente se expande a inversiones en otros ámbitos. Un caso muy emblemático en nuestro país son las 2 represas hidroeléctricas en la Patagonia, además de las centrales atómicas. Y esto es sorprendente, dado a que cuando consideramos las orientaciones diplomáticas de la Argentina en casi 50 años de estar alineados con Estados Unidos, con sus vaivenes desde ya, que luego apostamos por una integración latinoamericana hasta el 2015, pero que luego volvimos a hacer una apuesta por Estados Unidos, y ahora desde el 2019 con un nuevo gobierno, con otra nueva orientación que actualmente se está desarrollando. Bueno, lo que vemos en esta historia con Estados Unidos es que si hay algo que no fue, es constante. Por el contrario, las relaciones con China y Argentina datan de más de 70 años. Históricamente, desde el reconocimiento formal del establecimiento de las relaciones internacionales en febrero de 1972, han sido sorprendentemente buenas. Desde ese momento, China y Argentina han tenido niveles de cooperación bilaterales crecientes y de una manera relativamente constante.
Y vemos en ese mismo periodo que estudiamos con Estados Unidos, vemos que las relaciones con China han sido estables y que han ido creciendo y que siguen creciendo. Vemos hoy que China es nuestro principal socio comercial. Esto es comprensible, dado que tenemos economías muy compatibles, no es el caso de Estados Unidos. Pero además, no terminan puramente en una cuestión comercial, esa relación, sino que tenemos una cooperación nuclear en el tema de energía, tenemos mucha cooperación científica, nos une nuestra cooperación en el sector antártico, una cooperación aeroespacial que data desde los años 80, y finalmente algo esencial en las relaciones de jurisprudencia internacional, que es la situación de Malvinas y la situación de Taiwán, que es un punto en común de apoyo mutuo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas y, en el caso chino, a la política de una sola China. Este punto último es fundamental e importante para ambos países. Las relaciones bilaterales entre China y Argentina han sido fluidas y se han profundizando, como dije. A medida que pasó el tiempo, el mercado chino ha ido creciendo mucho y las posibilidades para la economía argentina, no solo argentina, sino también de toda la región latinoamericana, también han ido creciendo. Y China, por otro lado, está en una situación un tanto inusual, en la que nunca se ha visto, que es de una mayor dependencia de recursos provenientes del exterior, básicamente energéticos y alimenticios. En este momento, bueno, Argentina ha firmado una vasta cantidad de acuerdos con China, comenzando desde el gobierno de Perón, también en la dictadura, pasando incluso gobiernos radicales como el de Raúl Alfonsín, gobierno de Carlos Menem, hasta llegar en el gobierno, entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, a firmar 80 acuerdos conjuntos con China. Argentina, a su vez, goza desde el 2014 de una asociación estratégica integral con China. Y, por último, algo muy fundamental en las relaciones sino-argentinas, es un factor clave actualmente, es la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es una propuesta china de construir un proyecto que mucha gente piensa que es solamente de infraestructura, pero no solo es de infraestructura, sino que tiene la posibilidad de cambiar radicalmente la manera en que se desarrolla el comercio mundial. La iniciativa de Franja de la Ruta, para los que no los conoce, puede ser conocida también como la Ruta de la Seda, u OBOR por sus siglas en inglés. Básicamente, en enero del 2018, cuando se realizó en Santiago de Chile, el segundo foro CELAC China, del cual surgió la declaración especial sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, para confirmar la inclusión de América Latina en esta construcción conjunta, y en la cual se unieron 19 países aceptantes en esa iniciativa. En la primera mitad del año 2020, de este año, y en una situación tan particular como la que estamos viviendo, China se convirtió en el principal socio comercial de Argentina. La estructura comercial entre China y Argentina está cada vez más optimizada. Las exportaciones argentinas a China se han diversificado enormemente, reduciendo de manera importante su déficit comercial con China, y evidentemente hay un gran deseo de tener un mayor conocimiento mutuo, y esto se ha vuelto cada vez más fuerte. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Senado argentino acaba de aprobar la fundación del Centro Cultural Chino, que es el segundo en toda América Latina. Vemos que el intercambio académico entre China y América Latina es cada vez más fuerte. Entonces lo que se ve es que este año es un nuevo punto de partida, es un momento histórico, y que en la era post-pandemia, además de seguir profundizando la cooperación en ámbitos tradicionales como es infraestructura, energía y agricultura, China y Argentina pueden también ampliar sus acciones en materia de salud, en materia de superación de la pobreza y la economía digital sobre todo. Y además desempeñar el liderazgo de la creación de la Ruta de la Seda en América Latina. Actualmente hay conversaciones para que Argentina se inserte en el proyecto. La semana pasada incluso la propia vicepresidenta Cristina apoyó la adhesión de nuestro país, lo cual abre un abanico de posibilidades para Argentina. Pero bueno, específicamente el día jueves a las 18 horas tendremos una charla respecto a este tema, exclusivamente con un reconocido académico especialista en la iniciativa, con lo cual los invitamos también, parte de la REDAPE. Y para no quitar tanto tiempo, voy a centrarme también en la relación entre Estados Unidos y China, un poco para llegar a la situación actual.
que también arrancaron en la década del 70, y en la cual China y Estados Unidos se comenzaron a acercar por un enemigo en común, que era la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Mao, vinculado a una tradición estalinista, ve la política de Khrushchev como una reorientación reformista, poco revolucionaria, y este es un punto clave de divergencia y separación del Partido Comunista Chino del Partido Comunista Soviético. En ese contexto se lleva a cabo una política realista por parte de Nixon de acercamiento a China como símbolo de la distensión. Y esto rápidamente comienza a modificar la política de reforma y apertura china, con lo que abandona el plan soviético de economía centralmente planificada para pasar a incorporar inversión extranjera e incorporación de tecnología. Si bien el final de la Guerra Fría planteó diversos problemas, la década de los 90 logró que las relaciones entre China y Estados Unidos no se enfríen demasiado. Un claro ejemplo de esto son los atentados del 2001, donde se mostró que Estados Unidos determinó sus prioridades estratégicas geopolíticamente en el Medio Oriente y estratégicamente contra el terrorismo. Eso es un punto en común de tanto China y Estados Unidos tenían intereses compartidos, pero no obstante, el desarrollo chino siguió y siguió de manera interrumpida. Sin ir más lejos, en el año 2008 se visualizó en los Juegos Olímpicos la nueva China en el mundo. Una China moderna, sofisticada, próspera, que va tomando un lugar cada vez más preponderante en el escenario mundial, y simultáneamente sucede la crisis económica internacional, en la cual Estados Unidos, Europa y las demás economías desarrolladas se encuentran, por los propios mecanismos que ellos mismos habían puesto en marcha, frente a una crisis fenomenal que aún hoy no tiene respuestas. Y China pasa a tener un rol predominante en el mundo junto a los BRICS. Mientras que Estados Unidos estaba embarrado en la guerra contra Irak y Afganistán, la crisis en Europa se extiende y es un momento de renacimiento de los países emergentes. Aquí comienzan los primeros debates de un mundo multipolar, la supremacía estadounidense de posguerra fría empieza a fracturarse, aunque sin embargo Estados Unidos por supuesto que comienza a reordenarse lentamente. Y en la última presidencia de Trump exclusivamente, vemos que las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado enormemente. Comienza una guerra comercial y puntos de conflictos duales. Estados Unidos es cada vez más agresivo, con una clara política de negociación bilateral, face to face, y una China que se va reafirmando cada vez más e intentando asegurarse de a poco un lugar en el escenario mundial. Frente a esta mayor presencia de China en la región, Estados Unidos ha actuado de una manera bastante decidida para intentar frenar este proceso, y todo esto nos lleva a la situación actual. El panorama actual es cada vez más complejo, con un Estados Unidos reticente a observar pasivamente la influencia de China en distintas partes del mundo. Por otro lado, vemos una China que rápidamente sigue desarrollándose a niveles acelerados, dejando de ser la fábrica del mundo, a pasar de ser uno de los actores principales, sino la vanguardia de desarrollo tecnológico de punta, y que realmente ofrece a la Argentina y América Latina un proyecto que es bastante más atractivo y más concreto que otras opciones. Pero bueno, finalmente la pregunta es ¿qué pasará?, ¿no? Es difícil saberlo. Tenemos varias incógnitas y encima de eso sucede esta situación del coronavirus. ¿Qué pasará con las elecciones de Estados Unidos? Tampoco lo vamos a saber, pero ciertamente si Trump es reelecto seguramente habrá más de lo mismo, con una política exterior más agresiva, y por otro lado, si gana Biden, tal vez tendremos una política un tanto más acorde a las reglas del juego tradicional, una vuelta a la multilateralidad, una reconstrucción de tratados de libre comercio, tal vez, el cambio climático como nueva agenda, bueno, entre otras cosas que fueron el legado de Obama, tal vez. Pero bueno, fundamentalmente tenemos algunos puntos claros, que ciertamente el desarrollo de China tiene un camino por recorrer, que tiene mucho espacio para seguir creciendo y seguir desarrollándose, y en esto China ha sido un socio estratégico bastante importante,
Pero finalmente el curso de la política exterior en nuestro país por lo menos la deciden los argentinos. Seguramente en Brasil también lo mismo. La región, digo, pero principalmente en nuestro caso Argentina, lo que debería hacer es llegar a un consenso claro sobre qué modelo de desarrollo quiere seguir. Si un país tiene claro sus prioridades y sus intereses y si logra un consenso puertas adentro, entonces su diplomacia pasa a ser un poco más sofisticada. Y podrá lograr tal vez equilibrar los desafíos y las oportunidades que implica el escenario internacional, y teniendo una posición clara y firme, tal vez recién cuando tengamos una opinión clara, certera, a largo plazo y definida respecto de esto, recién ahí vamos a poder resistir los vaivenes del escenario internacional con mucha más seguridad. Si bien en los próximos años las relaciones seguirán siendo complejas, multifacéticas y contradictorias, en las próximas décadas será, por lo tanto, crucial que no solo la región de América Latina y el Caribe diseñe estrategias propias de desarrollo a largo plazo, también Argentina y Brasil, sino que también sería muy prudente que China pueda colaborar activamente para que las inversiones y los proyectos que surjan en la región sean verdaderamente conducentes a un desarrollo local y un desarrollo regional, porque esa va a ser la única manera de lograr una unión al mundo y lograr un win-win como lo plantea China. Bueno, hasta aquí es mi presentación, espero que sus preguntas, y seguramente Eric va a tratar temas más actuales, como para continuar. Les agradezco. Bom, muito obrigado pela excelente exposição, Suyai. A gente continua o debate de alguma dessas questões nas perguntas, mas antes disso eu passo direto a palavra ao colega do ISAP, o pesquisador do Instituto, o doutor Eric Ribeiro, para que faça a sua exposição. A los compañeros de Argentina, voy a hablar en portugués, pero bien despacio, y espero que me comprendan bien. Si hay algo que no comprenden, hablamos después, ¿no? Muchas gracias, Suyai. Estaba muy buena la presentação. Grandes questões, algumas delas eu vou passar para o português agora. Algumas delas eu vou tentar aprofundar. Eu escolhi para essa apresentação de hoje dois pontos principais para a minha apresentação. A primeira delas é discutir quais são as pré-condições fundamentais para realmente você se relacionar com as grandes potências, ou seja, não importa simplesmente discutir as táticas ou as respostas, as reações que a gente vai ter às iniciativas externas, mas principalmente formularmos as nossas próprias estratégias, e é exatamente por isso que a gente está aqui. E, em segundo lugar, discutir, como a Sujai já apresentou brilhantemente o caso argentino, discutir o caso brasileiro, né? Como o Brasil deve se posicionar no mundo e nessa competição entre grandes potências que, como a gente observa, a tendência é de acirramento, né? É uma tendência de cada vez mais tensões. Então, iniciando pelo primeiro ponto, a pré-condição fundamental para a inserção de um país no sistema internacional é a sua própria identidade nacional, que pode ser manifestada por meio dos interesses da sociedade, traduzida por uma grande estratégia. Recentemente, cada vez mais esse termo ganha destaque na academia para além dos Estados Unidos, que é essencialmente a comunidade estratégica que criou esse termo, mas a grande estratégia, como entendida aqui e nos Estados Unidos, é relativamente diferente, essencialmente porque se tinha muito como questões militares, questões de segurança ou de política externa, mas a grande estratégia não é exatamente, não é somente o alinhamento entre a política externa e de defesa. Isso é um ponto bastante importante, obviamente, mas ela vai muito além disso. Quando a gente fala de grande estratégia, se trata de como um país planeja, em longo prazo, os seus objetivos para atingir a soberania econômica, tecnológica e securitária. E isso não é uma predileção, não é um privilégio das grandes potências apenas. Potências médias, potências intermediárias, têm toda a capacidade de formular suas próprias estratégias também, sabendo, obviamente, das suas limitações
e de como é difícil ascender ao alto escalão das potências, digamos assim. Então, nesse sentido, o Brasil possui uma identidade nacional. Essa é uma questão que cada vez mais tem tomado a academia brasileira, especialmente porque a gente vê mudanças tão drásticas, tão fortes na política doméstica, que acabam influenciando também a política externa, como a gente vê atualmente. E a gente passa a se questionar, então, inicialmente, se o Brasil possui essa identidade. Então, vou colocar alguns elementos, eu não sou a maior autoridade para dar uma resposta clara sobre nenhum desses assuntos, até porque é um debate que acontece atualmente, né? Então, ele está aberto. Então, em primeiro lugar, o Brasil é um país continental, a Argentina, de certa forma, também, nesse sentido, mas o Brasil ele tem uma formação de várias matrizes civilizacionais. Se a gente compara com os países asiáticos, com os países europeus, eles têm uma matriz muito própria deles, umas civilizações muito antigas, e o Brasil não possui uma única matriz. A gente é um país multinacional, digamos assim. Ao mesmo tempo, a gente combina características de um país desenvolvido e subdesenvolvido, assim, justamente como os países vizinhos também da região, não é uma exclusividade brasileira, mas as diferenças regionais no Brasil são extremas, né? E isso nos coloca numa posição diferente de boa parte do resto do mundo, né? Um outro ponto importante no caso brasileiro é que exatamente por a gente ter muitos interesses distintos, por ter elites com interesses muito diferentes entre si, seja regionais ou nacionais, os pactos políticos sociais no Brasil raramente ultrapassam 2 décadas. E isso é um grande problema. Exatamente porque se você precisa ter uma estratégia de longo prazo, você precisa ter um consenso nacional sobre o que é essa estratégia de longo prazo. Então, esse eu acho que é o grande problema, não só do Brasil, mas a gente observa isso na América do Sul, com alguma diferença em enfoque, especialmente por questões sociais e ideológicas, né? A gente tem disputas políticas muito fortes entre elites mais tradicionais e elites emergentes em toda a América do Sul, e a gente observa que existem muitos conflitos políticos nesse sentido, e eles não são de fácil resolução, né? Um outro ponto importante também é que o Brasil tem uma mentalidade continentalista e a própria baixa relevância geopolítica da América do Sul, da América Latina como um todo, para o globo, para o resto do mundo, faz com que a gente não tenha a dimensão exata do que são as relações exteriores, de como elas são centrais para o desenvolvimento nacional, para a segurança nacional, ou seja, como a gente está num canto do mundo, digamos assim, a gente se acostumou com a ideia de que, enfim, a gente faz parte do hemisfério ocidental, onde os Estados Unidos são um grande líder e, assim, esse é o nosso locus de atuação, esse é o nosso modo de vida, está associado ao Ocidente, ao hemisfério ocidental, às Américas, né? E, obviamente, pelas relações coloniais com a Europa. Mas isso não é verdade, isso é um grande problema. Como eu vou discutir depois, como os colegas já bem colocaram também, essa transição hegemônica que está em curso atualmente não é entre Estados Unidos e China. É um grande erro a gente pensar somente nesse aspecto. Ela é uma transição geopolítica entre do Atlântico, como foi do Mediterrâneo ao Atlântico, hoje é do Atlântico para o Pacífico e o Oceano Índico. Ou seja, o poder econômico e o poder militar e tecnológico estão se deslocando em direção ao Oriente. A Ásia Oriental, particularmente, mas a Índia também emerge como ator importante. A Rússia também permanece como ator importante. Ou seja, é preciso que a gente quebre essa barreira mental de que os nossos principais parceiros ou as nossas relações mais próximas devem ser necessariamente com os países do norte, digamos assim, né? Seja europeus ou dos Estados Unidos. Um outro ponto importante também é que a ausência de grandes ameaças ou inimigos diretos na vizinhança possibilita que o Brasil tenha uma grande estratégia pacifista, o que é um grande trunfo, porque a gente não tem mais disputas territoriais com os vizinhos, todas foram resolvidas há décadas atrás, no período do Barão do Rio Branco, cerca de um século atrás, inclusive, e os problemas que emergem são justamente problemas internos dos países,
ou eventualmente alguns problemas de coesão em agendas econômicas ou diplomáticas, mas não existem grandes ameaças ou grandes contenciosos na vizinhança, o que é uma grande vantagem para nós. Isso possibilita também que a gente possua uma agenda autônoma e independente, exatamente por não ter grandes rivalidades. A rivalidade com a Argentina, felizmente, foi resolvida décadas atrás. Então, hoje a gente entende que é necessário ter uma parceria muito próxima com os vizinhos e não alimentar uma relação de inimizade, que não levaria nenhum dos dois a lugar nenhum. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma agenda mais voltada ao desenvolvimento. A gente não precisa se envolver tanto em questões que outros países estão intrinsecamente voltados. Se a gente olha para a Ásia hoje, por exemplo, existem várias disputas marítimas, territoriais entre esses países, com o envolvimento dos Estados Unidos. Então, isso é um grande problema que, felizmente, não temos aqui, né? Então, isso deveria ser aproveitado. Por outro lado, também o fato de não haverem grandes ameaças dá a sensação falsa de que tudo está seguro, tudo está em seu lugar, e de que a gente não precisa, por exemplo, seja investir em defesa ou ter uma competição tecnológica com outras potências, o que leva a um certo marasmo, como a gente fala em português, ou seja, essa lentidão em se tomar decisões exatamente porque não existem grandes pressões nesse sentido, né? Se você pega a China e a Índia, por exemplo, eles não têm alternativa. É o desenvolvimento ou a queda, né? Então, e também pelas questões securitárias e tudo mais, a competição, né? É um outro jogo, digamos assim. Então, estar localizado fora dos grandes centros da geopolítica global também tem as suas contrapartidas. Então, depois dessas questões preliminares, vem a pergunta principal, que é como o Brasil deve se posicionar nessa competição entre grandes potências. Em primeiro lugar, é importante a gente ter consciência de que, ao mesmo tempo, a ideia de que o Brasil poderia ser uma grande potência, ela se torna cada vez mais distante. Hoje, a gente pode dizer que as grandes potências são mesmo somente Estados Unidos, Rússia e China. A Índia é o grande candidato a entrar no clube, mas isso pode levar algum tempo ainda. Por vários parâmetros, ela já faz parte do clube. Acho que foi só um ruído, né? Achei que alguém tinha uma questão. Então, nesse sentido, o Brasil, ao mesmo tempo, também não pode se rebaixar ao papel de uma mera potência regional ou mesmo de uma potência média que estaria ali, enfim, que teria que obrigatoriamente se associar a uma potência maior para ter uma inserção internacional de relevância, porque isso também não é verdade. A gente ouve esse discurso cada vez mais forte no Brasil e ele é uma completa falácia e eu vou trazer alguns argumentos para comprovar isso, seja pela história ou seja pela dinâmica contemporânea. O Brasil não precisa escolher entre Estados Unidos e China, assim como em vários momentos da nossa história, a gente sempre teve a opção pelo não alinhamento. Obviamente, a gente, em alguns momentos, como na Segunda Guerra Mundial, a gente foi obrigado finalmente a escolher algum lado, mas a gente fez isso a duras penas, digamos assim, para os americanos que tiveram que gastar um esforço diplomático, garantir várias tecnologias importantes para o Brasil, na área militar, em setores estratégicos, como a siderúrgica. Ou seja, o Brasil conseguiu uma contrapartida muito forte para entrar na guerra ao lado dos aliados. E na época da Guerra Fria também o Brasil sempre teve uma posição de maior... enfim, obviamente o Brasil fazia parte do bloco capitalista ocidental, mas ao mesmo tempo sempre buscando novos parceiros, seja entre os países descolonizados da África ou da Ásia, ou mesmo organizando a integração sul-americana, desde o Pacto ABC na década de 30. Ou seja, o Brasil sempre buscou expandir os seus horizontes. E esse momento é crucial para isso, porque é exatamente agora que o Brasil precisa dar esse salto. A gente precisa definitivamente compreender que a ascensão da Ásia e o declínio relativo do Ocidente são processos inevitáveis. Seja a não ser em caso de grandes catástrofes, né? Mas aí eu não sei nem se estaremos aqui para discutir esses temas mais, né?
mas a ausência de grandes guerras centrais, por exemplo, é praticamente impossível o processo atual ser revertido, mesmo que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos se aprofunde. A Ásia já tem uma dinâmica própria econômica que é autoalimentada, ou seja, você percebe que todos os países da região crescem a taxas muito próximas, à exceção do Japão. Então, é um processo relativamente inevitável. E sendo inevitável, a gente tem que bolar, tem que organizar uma estratégia, e de preferência uma estratégia conjunta, exatamente por essa questão do poder de barganha. Então, introduzindo entre os argumentos diplomáticos, econômicos e securitários, no ponto da diplomacia, como eu comentei, o alinhamento automático sempre limitou a barganha pelo desenvolvimento. Ou seja, se você quer extrair qualquer concessão dos Estados Unidos, por exemplo, atualmente, a pior estratégia possível é declarar aliança automática a eles. E isso já aconteceu no passado, não dá para dizer que é uma lição que não se aprendeu, exatamente porque isso aconteceu tanto no pós-Segunda Guerra Mundial, com o governo Dutra, quanto no primeiro governo do regime militar também. O Castelo Branco tentou, por um período muito breve, se associar aos Estados Unidos e percebeu que o alinhamento automático só fazia com que eles tomassem o Brasil como garantido, e sendo assim, não precisa haver nenhum esforço para convencer o Brasil a se alinhar aos interesses dos Estados Unidos. Ou seja, nesse sentido, o que eu quero dizer é que coalizões com a América do Sul e com outras potências médias, regionais e emergentes, particularmente da Ásia, mas também algumas africanas, asseguram um lugar privilegiado do Brasil nas negociações entre as grandes potências. E isso se observou muito claramente nos anos 2000 e 2010. Ou seja, o Brasil não esteve numa posição privilegiada, seja no G20, seja nas reuniões da Organização Mundial do Comércio, ou no próprio Conselho de Segurança, em operações de paz, seja em qualquer esfera que você queira colocar. O Brasil só teve o lugar que ele teve porque ele era uma potência diplomática, porque ele conseguia reunir interesses de grandes atores e mediar exatamente esses conflitos de interesses entre as grandes potências. Ou seja, esse sempre foi o grande trunfo brasileiro. Por a gente ter exatamente esse papel relativamente afastado das grandes disputas, o Brasil não é obrigado a tomar um lado nessa disputa, seja em relação à China ou aos vizinhos, ou seja em relação a qualquer disputa que os Estados Unidos tenham com países asiáticos ou com a Europa, como ocorreu recentemente também. Ou seja, o Brasil não precisa se envolver nisso, e a América do Sul como um todo também não. Mais importante do que isso é que exatamente essa estatura, esse prestígio desproporcional do Brasil em relação às suas próprias capacidades de poder material reduzem também a margem de interferência de grandes potências na vizinhança brasileira. Ou seja, se o Brasil se mostra como um ator capaz internacionalmente de resolver conflitos, de propor soluções, de mediar interesses entre grandes potências, não há por que haver uma interferência muito grande dessas potências na vizinhança brasileira, porque o Brasil já é um ator diplomático capaz de fazer esse papel. E isso se viu, por exemplo, na própria crise da Venezuela, no final, na crise da Venezuela com o Equador e com a Colômbia no final dos anos 2000, que o Brasil intercedeu, junto também à OEA e outras organizações e outros interesses, mas o Brasil foi o principal ator para mediar esse conflito, e ele se resolveu de forma relativamente pacífica. Em outros momentos também o Brasil teve um papel importante nessa mediação do conflito na Venezuela, e a partir de 2016 se observa uma mudança da postura brasileira, que foi justamente o que passou a convidar cada vez mais os Estados Unidos e a Rússia e a China a interferirem na questão venezuelana, que até aquele momento vocês podem, inclusive, olhar o histórico da crise na Venezuela, era um envolvimento, digamos assim, shadow, né? Ele ocorria mais nas sombras. E ele passou a ser uma disputa aberta, principalmente a partir do Brasil abandonando seu papel de mediação. Vou tentar acelerar um pouquinho, porque eu sei que eu estou ruim de tempo aqui. Em questões econômicas, por exemplo, como a gente falou, a ascensão da Ásia é inevitável,
a competição estratégica entre os Estados Unidos e a China, na minha opinião, é claro, na minha visão, tende a polarizar cada vez mais o debate político internacional e criar um ambiente de reversão da globalização industrial e tecnológica. Ou seja, a disputa entre os dois vai dificultar cada vez mais com que você possa ter relações autônomas e independentes com cada um na esfera econômica, por exemplo. Principalmente pelos mecanismos de sanções que os Estados Unidos já promovem, tanto no caso da Rússia quanto do Irã, e pode haver algo parecido no caso da China. A gente observa que países como a Austrália já estão tendo uma dificuldade muito grande para equilibrar essas relações entre as duas potências. Então, eventualmente, isso pode acontecer também com a América do Sul. Mas, por outro lado, como eu falei, exatamente pela distância das disputas que acontecem na Ásia, o Brasil tem toda a capacidade de barganhar por parcerias vantajosas e atrair uma nova frente de investimentos dessas potências emergentes da região. A Sujai comentou da Rota da Seda, mas a Rota da Seda não é o único projeto, né? A própria Índia e o Japão estão fazendo parcerias para se inserirem na Ásia e na África. A Índia tem cada vez mais interesse na América Latina, o Japão está tendo uma postura recente, cada vez mais de aproximação à Índia, no sentido de, como a Índia tem proximidade com os países do Sul, o Japão pode usar essa expertise indiana para aceder a esses mercados que ele não tem tanta proximidade. Mas, mesmo assim, o Japão tem relações históricas também bastante importantes com o Brasil. Ou seja, é essencial que o Brasil e os países da vizinhança formulem uma estratégia para a Ásia, e não só para a China. Porque todos os países da região estão crescendo, a ASEAN, centrada na Indonésia, em Singapura, é um grande centro. Se juntar todas as economias da ASEAN também entra na casa dos trilhões. Ou seja, a gente não pode ignorar também, não é só a China que tem oportunidades para as nossas negociações econômicas do futuro. Provavelmente a gente vai discutir isso posteriormente, né, juntando os dois temas, mas seja para negociar tanto acordos com a Europa, Estados Unidos ou com países asiáticos, é essencial que a gente retome o Mercosul, né? O Mercosul é uma plataforma exatamente para aumentar esse poder de barganha e é necessário que a gente reencontre esse consenso dentro do Mercosul o mais rápido possível. Por fim, em termos securitários, existe uma baixa probabilidade de conflitos internacionais na vizinhança. No entanto, existe uma alta prevalência de disputas políticas internas e de violência social. Isso é uma questão histórica já da nossa região, mas que se mantém, além de questões como a Sujai falou, de tráfico internacional e tudo mais, que também exigem certa cooperação na vizinhança. Mas em termos mais estritos de segurança, para a gente evitar grandes ameaças, é fundamental a gente evitar a polarização das elites domésticas em torno de aliados externos, exatamente como acontece na Venezuela hoje. Ou seja, você ter elites diretamente associadas à Rússia e à China e outras diretamente associadas aos Estados Unidos, porque esse é o caminho para a fratura do continente como um todo. E eu diria, inclusive, que é um caminho, se existe alguma volta, é muito difícil. Então, é fundamental o Brasil, como líder desse processo, trazendo a Argentina junto de si, muito próximo, são as duas potências da América do Sul, é fundamental retomar uma plataforma de mediação para evitar essa polarização. Isso poderia, a Unasul agora já está praticamente extinta, né, com a saída de vários países da região, foi criado o ProSul, eu não tenho uma resposta de plataforma, se pode ser o ProSul ou não, mas em algum momento essa mediação diplomática, política e securitária deve ocorrer exatamente para a gente evitar a polarização da região em torno de parcerias externas, que somente a gente se torna subordinado aos interesses dessas potências se a gente seguir por esse caminho. E acredito que isso não traria nenhum benefício, porque exatamente a incerteza política traz a incerteza econômica, e a gente sabe que quando se trata de investimentos, de crescimento econômico, a estabilidade é a palavra-chave. Então, nesse sentido, inclusive, o reencontro desse consenso, como a Sujai bem colocou, tem que vir pelo Brasil e pelos países da região encontrarem um caminho de desenvolvimento, um novo caminho.
e, a partir disso, exportar o seu modelo para o resto da região. Exatamente seria, grosseiramente falando, um pacto de elites, em que o Brasil traria um novo modelo que exatamente traga sínteses entre modelos contrários hoje em dia, que a gente pode falar entre um liberalismo mais exacerbado e uma pauta mais desenvolvimentista, digamos assim, o que o Amado Servo já chamou de Estado logístico, mas agora somado a novos vetores da economia digital. É fundamental que a gente coloque a casa em ordem, digamos assim, porque não há tempo para a gente participar dessa revolução tecnológica que está acontecendo atualmente. Então, é fundamental que a gente tenha uma política industrial que vá além de energia e infraestrutura, que são setores fundamentais, mas que a gente passe a discutir seriamente questões do setor de eletrônicos, por exemplo. Porque se a gente não fizer parte dessa economia, a gente vai continuar subdesenvolvido para sempre. As relações exteriores de um país e o próprio desenvolvimento nacional se dão pelo nível da sua complexidade econômica. Essa é a base para discutir todas as questões de poder que você quiser colocar. E enquanto a gente não tiver uma complexidade econômica pela integração e pelo abraço de longo prazo estratégico da nova economia, da indústria 4.0, de várias tecnologias que estão surgindo atualmente, não haverá um novo pacto político e social, vai continuar havendo essa fratura de interesses entre elites opostas que propõem projetos completamente diferentes e irreconciliáveis atualmente, né? Por fim, então, o Brasil também deve manter a sua participação em operações de paz, retomada do regionalismo securitário, exatamente pela retomada da Unasul, um outro órgão que esteja de acordo com todos os países, exatamente para retomar esse peso diplomático e reduzir chances de intervenções unilaterais. Como o Sujai bem apontou, o caso da Venezuela era grave e urgente, continua sendo, e está logo ali às nossas portas. O Brasil sofre muito com a crise migratória da Venezuela, ou seja, é um problema de segurança nacional resolver o problema dos vizinhos, e isso não se dá pela força, isso se dá pela conciliação e pelo encontro de um caminho que coloque todas essas forças sociais numa maior harmonia. Por fim, eu não posso esquecer também que o Brasil precisa assegurar os direitos sobre o pré-sal. A gente tem uma costa bastante grande com recursos minerais essenciais para o desenvolvimento nacional, e essa proteção de recursos no Atlântico Sul tem que vir necessariamente pela dissuasão naval, que eu acho que está caminhando bem pelos projetos de defesa estratégicos do Brasil, e também por parcerias na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, reduzindo assim a chance não só do Brasil ter a sua soberania afetada na costa, mas também de termos uma reedição de um conflito ao estilo da Guerra das Malvinas, ou também uma guerra da Lagosta Quente, por exemplo, como foi o conflito diplomático que poderia ter se tornado um conflito armado entre o Brasil e a França. E ali a gente estava falando de lagosta, imagina quando a gente fala de petróleo, né? Enfim, era isso. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos, fico muito feliz com a participação de uma audiência tão ampla, agradecer também aos colegas do ISAP e da REDAP, obviamente, e mandar aí um salve especial para os colegas da Oficina que estão participando da nossa oficina de China e Estudos Asiáticos, o Atos, o João Chiarelli, o Renato, e por aí vai. Então vários colegas aí presentes, então obrigado e obrigado pela atenção. Vamos ao debate agora. Bueno, obrigado, Érico, pela tua apresentação. Acho que até agora a gente teve um debate bastante rico, com a Suyá trazendo uma perspectiva mais histórica, e o Érico trazendo uma visão mais estrutural, uma discussão bastante relevante sobre grande estratégia e a importância e também a perenidade de pactos políticos sociais, sendo que as duas exposições, na verdade, se complementam muito bem. Eu anotei alguns pontos, acho que vale a pena só dar uma resgatada, antes de passar a palavra para a Laura também, nesse papel de mediação conjunto que a gente está fazendo. É importante destacar a relevância e as implicações, no meu entendimento, do acordo Roca-Runciman
para a Argentina, especialmente em termos da continuidade da importância do Reino Unido para a Argentina ao longo do século XX, enquanto o Brasil realizou a troca de Londres pelo eixo dos Estados Unidos desde a segunda década do século XX. Importa também, nesse sentido, o acordo Roca-Runciman em relação à contradição, né, que se espalha até os dias de hoje entre a defesa dos interesses nacionais e os interesses de classe no Brasil e na Argentina. A dificuldade de apartar interesses de classe dos interesses nacionais, como foi o caso do acordo Roca-Runciman. Então, os problemas, tanto no Brasil quanto na Argentina, em termos, há uma dificuldade em termos de manter a política externa como um vetor de desenvolvimento econômico, que foi sempre um dos nortes das nossas políticas externas, ainda sensível até hoje, com a presença de interesses de elites exportadoras, e no Brasil a gente pode falar tranquilamente de elites agroexportadoras, que penetram constantemente nos interesses do Estado. As consequências na Argentina foram bastante danosas, ao que me parece, pela exposição da SUIAI, por outras leituras, e seria um aprendizado bastante importante se tanto o Brasil quanto a Argentina tirassem da última transição. Interessante também notar a contribuição da SUIAI, de como a China pode ser uma alternativa ao desenvolvimento socioeconômico na América Latina, na América do Sul, ainda me pareça que os países da região, digo nesse caso, especialmente o Brasil, por ser uma área de maior conhecimento, mas parece que a Argentina também, tem adotado posturas que garantiram melhores benefícios aos países ao longo da Segunda Guerra e ao longo da Guerra Fria, mais do que na atualidade. E daí isso junta justamente os pontos que o Eric trouxe muito bem sobre o alinhamento automático e os prejuízos ligados ao alinhamento automático em termos históricos e de como isso se sustenta ao longo da história. E nesse sentido é bastante interessante, talvez, investigar por que o Estado logístico, ou o que o Bresser também chamou de o novo desenvolvimentismo, durou tão pouco no Brasil, né? Comparado com os outros períodos, com os outros paradigmas dele, foi um período bastante curto. Eu gostei muito e acho que vale a pena ressaltar a divisão do Eric em 3 eixos de discussão, um diplomático, um econômico e um securitário, especialmente como o primeiro e último, ou seja, o diplomático e o securitário, se vinculam à resolução de conflitos na região e como potências extra-regionais estão penetrando, estão participando de processos com o silêncio do Brasil e da Unasul, diferente do caso, por exemplo, da crise da meia-lua da Bolívia de 2008, que o Brasil e a Unasul tiveram um papel bastante fundamental para a resolução daquela crise. Outro ponto relevante é a diferença da estabilidade e da instabilidade que a SUIAI trouxe em relação aos Estados Unidos e à China por parte da Argentina, tendo um ponto bastante interessante para discussões futuras, a questão do caso das Malvinas e de Taiwan nas relações sino-argentinas, e o que difere bastante da relação do Paraguai apoiando a independência de Taiwan, por exemplo. Acho que para outro debate, para outro momento, são questões bastante pertinentes. Por fim, para encerrar a minha parte aqui, deixa eu ver se tinha mais algum ponto das minhas anotações. Claro, a pergunta que a SUIAI trouxe é da mais alta importância, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, e que ela pergunta qual o modelo de inserção e desenvolvimento que Brasil e Argentina desejam seguir. Essa ausência de consenso apresentada pela SUIAI e pelo Eric, representada pela polarização e por dissensos atuais, pode ser agravada ainda mais, como o Eric bem trouxe, com a ascensão da China nas disputas de política interna desses países, em torno de qual a potência a ser seguida. É um caminho realmente bastante perigoso e que o Eric acho que trouxe com bastante clareza. Eu acredito que tanto o Eric quanto a SUIAI foram bastante felizes em pontuar, tanto nas entrelinhas quanto de forma mais explícita, a necessidade de uma equidistância pragmática, tanto em relação quanto à China, quanto em relação aos Estados Unidos, para que a gente tenha uma melhor posição de barganha frente a esse cenário. Eu acho que outros pontos que surgiram, como a Rota da Seda, os BRICS, o Mercosul, vão emergir ao longo do debate, certamente com a Laura
vai trazer agora algumas perguntas, acho, também. E depois, quando a gente abrir o debate, depois das perguntas e resposta do Eric e da Sujai, a gente abre para as perguntas. Pelo que eu vi antes, já chegaram algumas. Então, sem me demorar mais, eu passo a palavra para ti, Laura. Bueno, gracias Augusto, gracias Sujai y Eric. Muy interesantes sus presentaciones. Bueno, algo adelantaron, pero queríamos preguntarles, como representantes de Argentina y Brasil, ¿cómo creen que ambos países pueden cooperar para tomar decisiones conjuntas frente a las grandes potencias, especialmente China, como mencionó Sujai, la presencia de inversiones y su modelo? ¿Cómo Argentina y Brasil, también como emergentes de América Latina, pueden cooperar? Bien, bueno, en tanto una política exterior que deberían tomar ambos países, tanto Brasil y Argentina, bueno, algo esbocé en mi presentación que considero que tanto Argentina como Brasil tienen un liderazgo natural en la región. Y en este punto, para la región es imprescindible encontrar una manera de renovar la lucha contra la dependencia económica de todos los grandes centros industriales, comerciales y financieros del mundo, que básicamente nos exportan sus crisis, que quieren imponernos sus recetas económicas, y con quienes los sectores dominantes de nuestros países han tejido fuertes alianzas que nos condicionan en nuestro desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico y político. Y además de eso, creo que el papel de Brasil como un nodo geopolítico, geoeconómico, debe delinearse específicamente y especialmente de una manera precisa. He leído en estos días la literatura sobre Brasil, que le confiere un cierto grado de país ancla, de un país líder y de potencia regional en Sudamérica. Y entonces pienso que deberíamos cuestionarnos qué costo tendrá una mala relación con Brasil y su política de alineación hacia Estados Unidos. Pero bueno, si bien el gobierno de Bolsonaro es una dificultad, efectivamente, creo que es algo coyuntural, que la presidencia de Donald Trump hoy en día expresa un pensamiento de aislacionismo que tal vez es más coherente con el país, con Norteamérica, que lo que es Bolsonaro con Brasil, con la historia de Brasil. Históricamente nuestra relación con Brasil ha sido estrecha y abarcan todos los ámbitos posibles, la economía, la cultura, el turismo, el comercio. Nuestro vínculo con nuestro país vecino, yo creo que volverá a los vínculos estrechos, a dichos términos, por una simple afinidad, tanto política como cultural, o por infinidad de motivos, y porque lógicamente son el eje de la unidad sudamericana. Y tanto, a su vez, por su inteligencia geopolítica, lo dijo Eric también en su charla, no creo que Brasil pierda la oportunidad de aliarse a China, y esto no representa un enfrentamiento directo a los Estados Unidos, tal como Argentina. Creo que la región ya está pensando y desarrollando una política de no alineamiento activo. Sin estar limitados por ideologías, cada país evaluará sus conveniencias políticas, comerciales y económicas. Pero para ello debemos apostar a una integración regional. Lo más importante, vuelvo a resaltar, como coincido con todo lo que dijo Eric, y con volver a apostar al Mercosur y a una integración regional desde México hacia abajo. Perfecto, muchas gracias, Sujai. Eric, si querés agregar algo en este sentido. Sim, bueno, em relação a como a gente pode superar isso como vizinhos, né, e como parceiros históricos, eu acredito que o principal eixo que a gente deve discutir, na verdade, são dois. Em relação às negociações com a China, por exemplo, a gente deveria ter uma proposta conjunta, a gente deveria pensar em participar de todos os projetos que a China está oferecendo, mas sempre com uma plataforma conjunta, que estabeleça claras os negócios,
exatamente porque o que está acontecendo atualmente é que vários países estão aceitando de forma relativamente restrita esses financiamentos vindos da China para a construção de infraestrutura, e os projetos não necessariamente ocorrem como deveriam nas áreas em que deveriam ocorrer. Então, isso é necessário, para isso é necessário o planejamento nacional que eu estava falando, exatamente para evitar que se façam investimentos com baixo retorno social ou que atendam a interesses de elites muito específicas na sociedade e não ao desenvolvimento nacional como um todo. E também, obviamente, a China é um grande parceiro para a integração sul-americana também. Tem, por exemplo, o projeto da rodovia transoceânica do Brasil, passando ao Peru e chegando ao Pacífico. Ou seja, a China é um ator fundamental nesse sentido, porque não há alternativa, né? As outras instituições, as potências tradicionais, estão retraindo seus investimentos. Então, o Brasil, no momento em que ele fala que quer se abrir aos mercados internacionais, aos investimentos internacionais, bom, se ele não está falando da China, eu não sei a quem ele está falando, né? Se ele não está falando da China, Índia e Japão, eu não consigo ver os europeus, os americanos investindo nesses setores estratégicos aqui. Os investimentos das potências tradicionais na América do Sul são justamente no setor financeiro, setor de serviços, que a gente sabe que não resolve o problema do desenvolvimento em longo prazo, né? Então, é fundamental a gente se unir para isso. O segundo eixo, para não me estender, seria a gente fortalecer a digitalização do Mercosul, exatamente para sobrepor essas barreiras. Embora a gente tenha relações muito próximas, acho que o sul do Brasil é muito mais próximo do que o restante do país. Existe uma distância muito grande também, até em termos de negócios, né? Tirando São Paulo, com a Argentina, com o Paraguai e o Uruguai. Ou seja, é necessário que a gente crie grandes mercados digitais e trabalhe em questões da nova economia juntos. Do contrário, vai vir a China oferecendo 5G, oferecendo, depois vem os Estados Unidos com outras alternativas de tecnologias mais específicas, e a gente vai acabar importando tudo de fora e não vai construir nada juntamente, né? Então, por isso que eu falei tanto do setor de eletrônicos e focar na nova indústria, né, 4.0. Do contrário, essa dependência nunca vai ser superada. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Por último, tengo una pregunta más para Sujay y una más para Eric, y ya abrimos al chat, que nos están llegando varias preguntas. A Sujay le queremos preguntar, ¿cómo crees que será el impacto de la iniciativa de la Franja y la Ruta que mencionaste en Argentina y en América Latina? Bueno, China está trabajando arduamente para propagar su sistema en todo el mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que sin duda es el proyecto más ambicioso de todos los tiempos. No es solo una cuestión de infraestructura, sino que se basa en la cooperación en 5 conectividades, que es física, comercial, política, financiera y persona a persona. Aunque comúnmente se asocia con la conectividad física y con inversiones en infraestructura. Si bien para China se trata de recuperar lo que fue perdido, ¿no? El comercio tradicional, un corredor de integración, el comercio y la influencia política en todo el escenario mundial, que tuvo gran importancia y sirvió de conexión entre los países. Pero para aquellos países que tienen menos infraestructura, como es nuestro caso de Argentina y América Latina, y que más la necesitan en la infraestructura, esta iniciativa es sumamente atractiva. China es un país en crecimiento que ofrece beneficios para América Latina y específicamente para Argentina, pero para que la iniciativa de la Franja y la Ruta derive en un verdadero desarrollo, win-win, como plantea China, es necesario determinar cómo se va a alcanzar un beneficio mutuo y en qué consiste ese beneficio. A tal punto, considero que si la iniciativa de la Franja y la Ruta se toma como un marco de cooperación propuesto por China, pero que propicie un ambiente en el cual haya un involucramiento tanto de inversiones públicas como privadas y que prosperen de una manera competitiva, eficiente y sustentable, que sea a largo plazo, bueno, entonces seguramente se alcance un bien común.
yo creo que la única manera de lograr este bien común, a su vez, será alcanzando un beneficio mutuo, que es lo que propone China. El objetivo de OBOR, lo planteó el presidente Xi Jinping, no es parte de una expansión de China al mundo, sino es de una unión del mundo. Este es el verdadero objetivo que tiene la iniciativa. Ahora bien, el verdadero beneficio mutuo para América Latina y China tiene que, dentro de este marco, deberá estar basado en el diálogo, en la apertura, en la flexibilidad, y en cuanto a inversiones en infraestructura, el beneficio para América Latina y para el Caribe tiene que estar radicado en lograr una mayor inserción internacional de manera inteligente, que no replique patrones de siglos pasados de tipo extractivos, sino que además de la inserción internacional genere verdaderos modelos de desarrollo económicos escalonados desde lo local, lo nacional y lo regional. Modelos de desarrollo de tipo inclusivo, equilibrado, con externalidades locales positivas y de largo plazo, que estén adaptados a las necesidades y a los problemas específicos de cada país y de su región. Y yo creo que en esto la experiencia de China en materia de desarrollo puede ser de gran contribución y de gran utilidad. Pero tenemos que lograr un consenso y pensar qué desarrollo queremos. Perfecto, muy claro, Suyai, como siempre. Y por último, Eric, ¿cómo ves el futuro de la relación entre Brasil y BRICS, especialmente con India, que también mencionaste en tu charla, en el marco de un mundo cada vez multipolar y, como bien decías, con un corrimiento del eje hacia el Océano Índico e el Océano Pacífico? Eu acho que esse é o nosso grande desafio em temas globais, é exatamente reposicionar o Brasil dentro do BRICS, particularmente porque o bloco está muito dividido nos últimos tempos por conta da disputa entre China e Índia. Então, é cada vez mais claro que o BRICS, na verdade, só vai funcionar e só vai trazer mais frutos e mais projetos e mais avanços se a China e a Índia se conciliarem, de alguma forma. Ou seja, apesar do Brasil ter uma postura bastante passiva no BRICS nos últimos 5 anos, talvez mais do que 5 anos, inclusive, o Brasil foi um entusiasta muito grande no início, mas depois acabou simplesmente seguindo o que os outros propunham, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é essencial para o Brasil se reposicionar. E quem dirá, por que não tentar mediar as relações entre a China e a Índia em algum aspecto menos sensível no primeiro momento? Obviamente, você não vai tentar mediar a disputa territorial entre China e Índia, né? Que nem o Donald Trump ofereceu. Acho que ele também não sabe onde ele está se metendo, né? Mas, essencialmente, existem interesses comuns também entre China e Índia, e um conflito é completamente indesejado pelos dois. Então, o Brasil poderia exercer esse papel diplomático de novo e tentar propor novas soluções, mas eu não acredito que seja a prioridade atual. Inclusive, o tema do BRICS, eu diria que é o tema mais sensível de todos em relação à nossa parceria com os Estados Unidos. Ou seja, como o governo atual tem os Estados Unidos como primeira e provavelmente única prioridade, é muito difícil a gente ver o Brasil tocando num assunto que é justamente o tema que irrita mais as lideranças estadunidenses de se associar a potências emergentes de estatura similar e que exatamente buscam essa reforma, né, do sistema internacional. Então, eu acho bastante improvável, mas acho completamente necessário. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Vamos a pasar a las preguntas del chat que se nos están acumulando, así tratamos de responder la mayor cantidad en el tiempo que tenemos. Acá veo que Agustín pregunta en relación a la integración regional de la que Suyai comenta. Una pregunta para Eric, si considera que actualmente Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, se encuentra en condiciones de encarar ese rol de promotor de cooperación latinoamericana de la que hablaste. Creo que se suma a esta, Laura, la de Dana Sager,
Sí, sumamos, sí, sí. Então, sim. Os senhores acham que é possível ter de novo uma liderança conjunta entre Argentina e Brasil, do novo bloco Pró-Sul ou qualquer bloco? Mais que nada, pensando nas diferenças políticas dos líderes políticos nesses países, que só lograram que haja um vazio político na região. Então, Esse é o grande Eric, problema, né? Não sei se o Sujai quer comentar também, mas... Como quieran, no tengo problema. Bueno, na minha opinião, é bastante improvável, né? A gente viu que, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, quando o Brasil tinha um governo de centro-esquerda, digamos assim, e inclusive apoiou o Daniel Scioli nas eleições anteriores, e mesmo o Macri vencendo, a primeira visita de Macri foi ao Brasil para conversar com a presidente na época. Ou seja, se tentou conciliar mesmo com diferenças ideológicas e diferenças políticas, e mesmo tendo apoiado o candidato da oposição. Hoje não me parece que o cenário seja esse, exatamente porque a gente tem um presidente que não pertence à elite política brasileira. Ele é um outsider, ele não responde aos interesses, se é que ainda existem esses interesses de um consenso relativo entre centro-esquerda e centro-direita no Brasil. A administração atual não faz parte dele. E isso fica muito claro nas relações exteriores, o que é uma pena, porque a invasão de interesses, inclusive essencialmente particulares, em temas de política externa que sempre foram conduzidos com o maior profissionalismo do mundo pelo Itamaraty ou pelas agências de cooperação envolvidas, é bastante difícil a gente pensar que a liderança política do Brasil possa fazer algo atualmente nesse sentido. Então, depende mais da burocracia, talvez, de tentar reagir contra esses abusos de poder e de personalismo, do que propriamente uma iniciativa, né, do executivo. Coincido claramente con lo que dice Eric. Si bien entiendo que son ideologías totalmente distintas, creo que hoy el continente nos ofrece buenas oportunidades de integración, más allá de las ideologías. Creo también que la diplomacia brasilera es muy eficaz y muy inteligente, y a pesar de tener un gobierno en este momento, que es algo coyuntural, que difiere de nuestra ideología, creo que deberíamos tratar de traducir a nuestros pueblos el valor de la integración y generar mayores vínculos. Y en eso apoyo y confío en que una integración regional, no solo con Brasil, sino el Mercosur, inevitablemente va a llevar a un consenso. bom, eu vejo que tem uma pergunta aqui do Yuri também. Ele agradece o debate. Tem uma questão que ele gostaria de saber sobre quais seriam os maiores efeitos da política externa do Brasil e Argentina numa possível eleição de Biden nos Estados Unidos. Eu vou aproveitar o espaço, Yuri e demais. A REDAP, a Laura estão organizando um evento que vai acontecer. Confirma para mí, Laura, ¿qué data? ¿Qué día de septiembre? Bueno, aprovechamos. Sí, va a ser el 8 de septiembre. Sí, el 8 de septiembre, sí. Después en las redes les pasamos bien el flyer. Va a ser específicamente sobre las elecciones y el impacto que van a tener las elecciones de Estados Unidos en América Latina. Va a estar también Guillermo presente, representando a ISAPE, y también colegas de México, Argentina e Estados Unidos. Así que também los invitamos. Isso. Então, claro, se o Eric e a Sujai quiserem dar uma resposta sobre os efeitos de uma possível eleição do Biden, fiquem à vontade, senão a gente discute isso na segunda semana de setembro. No, igualmente creo que algo posee en el final de mi presentación, yo también me lo interrogo y cuestiono qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para América Latina y para nuestros países. Y bueno, los escenarios son completamente distintos, tal como mencioné. Si Trump vuelve a
a ganar probablemente será un poco más de lo mismo. Habrá una política exterior más agresiva totalmente, continuará la guerra comercial, y bueno, en ese escenario deberíamos ver también qué opciones tenemos nosotros, y creo ciertamente que vamos en buen camino por esta política de no alineación activa, como para mantener el consenso entre ambas potencias. Y por otro lado, si no es Trump y si gana su contrincante Biden, seguramente que pasaremos a una nueva política un poco más diplomática, si se quiere, más adecuada a las reglas diplomáticas mundiales, y con una nueva agenda que se alinea tal vez un poco más a nuestros intereses, como es el cambio climático, el desarme nuclear con Irán, la firma de París, son cuestiones que seguramente se van a volver a tomar. Así que debemos esperar a ver qué sucede. Es un escenario incierto para nosotros. No sé, Eric, ¿qué opinas? Eu não quero dar spoiler da apresentação dos Tranquilo. colegas, mas Sem rapidamente, problemas. não, só para dar a minha opinião sobre o caso, eu acho que se o Trump ganha, realmente não muda muita coisa para o Brasil, no caso, e se o Biden ganha, destrói todos os pilares da política externa brasileira atual. Não há como prosseguir com a política externa de alinhamento automático com o Biden na presidência americana. E na região acho que muda muito pouco, na disputa com a China acho que muda muito pouco. Não vejo o Biden como uma figura que possa reagregar os interesses tão difusos e tão conflitantes da própria política doméstica americana. Então acho que vai continuar um embate muito forte externamente. Perfecto. Y en este sentido, hacemos la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Claramente muy interesante, nos quedaríamos más, pero bueno, hacemos la última que hace Francisco. Dice, la situación en relación a la presentación de un candidato por Estados Unidos a la presidencia del BID y las posiciones opuestas de Argentina y Brasil, ¿puede llegar a traer o aumentar la relación tensa entre ambos países, entre Argentina y Brasil? La puede responder él o la que quiera. Bueno, seguimos así. Me parece que primero las damas. Parece que sí. Quiero releer la pregunta para ver por dónde arranca el tema del BID. Pero, bueno, considero específicamente que sin una unidad latinoamericana siempre seremos dependientes de otros países, no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Creo que, estoy leyendo la pregunta del candidato, sobre las posiciones opuestas es lo mismo, de lo que ya se habló. Básicamente, si va a aumentar la relación tensa, es más de lo mismo. Lo que tenemos que hacer es lograr un consenso entre ambos países y entre la región, sobre todo. Y yo creo que hay que generar una agenda de integración con todos nuestros vecinos para mejorar la vida local, nuestro comercio. Y si tenemos un candidato americano, no va a pensar como un sudamericano, no va a tener nuestras idiosincrasias, no va a entender nuestra cultura y nuestra manera de vivir. Entonces yo creo que tenemos que pensar, acelerar el paso hacia una integración regional, sobre todo. Tenemos, en este contexto de pandemia que vimos que no funcionaron ningún sistema de integración política, que el mundo se cerró. Y esto puede verse también como una oportunidad para realizar un diseño específico de acuerdo a qué queremos como país, de acuerdo al desarrollo de los sectores cruciales que necesitamos para sobrevivir como región, que es el transporte, la comunicación, la energía, la ciencia y la tecnología, la alimentación, la salud. Y creo que eso lo debemos repensar y rediseñar primero como nosotros, como americanos, sudamericanos, perdón, en la región. Y luego
abrirnos al mundo. Entonces, como dije anteriormente, confío en que vamos a pensar un modelo de país y de región que queremos desarrollar, en los sectores claves que queremos, que nos interesan, que tenemos que... Ese es nuestro gran desafío. Y esa puede ser nuestra oportunidad o nuestra condena en nuestra región, a tener un modelo de desarrollo extractivo con poco desarrollo industrial, lo cual creo que no es el objetivo ni tanto de Brasil como de Argentina, que los dos deseamos generar una industria exportadora, que genere valor, que resuelva nuestros problemas con la balanza comercial. Y yo creo que este es el camino hacia donde vamos, que estamos en buen camino. Y confío en que nuestros problemas ideológicos se van a resolver pronto. Eric, por favor, decime que esto es cierto. Sim, eu estava refletindo, porque é uma questão bastante difícil. Eu acho que simboliza bastante o que eu tinha comentado do alinhamento automático, ou seja, a gente tem que pensar, o Brasil apoiando a candidatura de um americano à presidência do BID, vai nos trazer algum benefício? É bastante improvável, né? É bastante improvável que isso aconteça e só simboliza o que eu tinha comentado de não adianta você se submeter. A ideia é, obviamente, você não se opor diretamente, mas resistir a interesses que eventualmente sejam conflitantes. Eu também espero que essa divisão, essa polarização, essa divisão ideológica vá embora rápido. Uma tradição histórica do Brasil é que mesmo em momentos de mudança de política externa muito fortes, eventualmente ela volta para o centro. Então, isso é uma tradição histórica, espero que a gente não esteja quebrando ela. Já se passam 2 anos, né, de um aprofundamento, inclusive, de uma política externa que já era um pouco estranha, para dizer assim, da gestão anterior. Então, fica o questionamento, né? Acho que os desafios são novos, mas existem certas tradições da política externa brasileira que são tradições por um motivo, porque elas funcionaram por quase 200 anos já, né? Então, seria bom manter, né, essa estabilidade, né? Bom, obrigado, Eric. Obrigado, Suyai, pelas respostas. Eu acho que a gente pode ter um bônus ainda, uma última pergunta. Uma pergunta que me parece bastante acalorada, da Rocio Giussi. Ela fez a pergunta a Suyai, mas acho que a gente pode abrir a ambos, ao Eric. E ela é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que a gente pode também se aventurar, dar pitacos, dar nosso entendimento nesse sentido. A Rocio pergunta se estamos ante um cenário de Guerra Fria e se China é a nova União Soviética. Então, se querer, Eric, se tu quer começar agora, não sei. Vou responder essa então primeiro. Esse tema é muito bom para debate, né? Exatamente, a gente encerra em alto nível e com... Eu respondo a provocação com outra provocação. Inclusive, a gente estava discutindo com a participação dos colegas da REDAP o livro do Kishore Mahbubani, Has China Won? E eu acho que a provocação é outra. Será que os Estados Unidos não são a União Soviética de hoje? Porque eles são a potência declinante, obviamente, né, sob todos os parâmetros. Embora não se pense num declínio completo, numa dissolução de qualquer forma dos Estados Unidos, eles são uma potência que agora tem que se reformular para continuarem competitivos. E acho que não é comparável a Guerra Fria com a... Não é comparável a Guerra Fria com o momento que a gente vive atualmente, porque é relativamente improvável que haja essa dissolução da interdependência econômica entre China e Estados Unidos. Inclusive na área financeira, a questão das reservas internacionais em dólar, enfim, essa é uma discussão longa, né? Mas, em poucas palavras, não, eu não acho que seja um conflito daquela magnitude, não há mais a questão ideológica de socialismo, capitalismo, todos competem dentro das mesmas regras do jogo, digamos assim, né? Eu acho que vai haver uma regionalização dos assuntos. Justamente por isso a América do Sul tem que se resolver logo esses problemas, porque a Europa tem a sua própria agenda, o leste asiático tem a sua própria agenda, seus próprios desafios. Então, ou a gente forma uma região e entra nesse jogo dos grandes blocos, ou a gente vai ficar como dependente.
a gente vai ter uma dependência múltipla, né? A gente vai ser dependente de todos os outros clusters econômicos do mundo, que acho que não é uma grande vantagem, não. Perfeito, obrigado, Eric. Passo, então, por fim, a palavra para Sushai. Me río porque primero es difícil estar segunda. Pienso lo mismo que Eric y gracias a ISAPE hemos tenido la oportunidad de realizar un encuentro online con la Oficina de Estudios sobre China y Latinoamérica, y el Sudeste Asiático, perdón, donde discutimos justamente esto, la disputa entre China y Estados Unidos durante 4 horas y analizamos específicamente el libro, como bien señaló Eric, Has China Won, que es de un profesor singapurense, Kishori Mahbubani. Sí, y en su obra lo que explica es por qué Estados Unidos debería pensar o repensar muy profundo antes de hundirse en un conflicto geopolítico con China. Y también lo que comentaba el autor es que es claro que de ambos lados hay una contienda geopolítica, hay errores estratégicos que de alguna manera aumentó esta erupción o este conflicto, pero que de cierta manera era un conflicto inevitable. Y en esto coincido porque, tal como lo señalaba Graham Allison, un reconocido autor, la cuestión definitoria del orden mundial es si esta generación, para esta generación es si China y Estados Unidos pueden evitar caer en la trampa de Tucídides. ¿Cuál era la trampa de Tucídides? Era la tensión que había cuando una potencia nueva reta a otra establecida, que en su momento era Atenas y Esparta, y crea las condiciones para que estalle una guerra. Y en esas ocasiones, la rivalidad entre el poderoso y el recién llegado inevitablemente culmina con conflictos bélicos, como es el caso de la Primera Guerra, donde el Reino Unido era Atenas y Alemania era Esparta. Bueno, en el contexto actual claramente no va a haber un conflicto bélico, pero lo que sí es cierto es que hay diversas potencias, pero que ninguna es supranacional, que organiza a las relaciones entre los distintos países para evitar esa lucha. Y el objetivo del libro, en definitiva, es ayudar a los Estados Unidos a repensar en qué se están involucrando, ¿no? En que la única salida para que no haya un conflicto bélico ni guerras es apostar a la cooperación y al multilateralismo. Y si el conflicto entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos es similar al conflicto bélico soviético y de la guerra, de Guerra Fría, creo que difiere sustancialmente por esto que dijo Eric, nunca va a haber un conflicto, un enfrentamiento frente a frente, porque esto significaría una guerra, o sea, no habría un perdedor y un ganador, sino que habría un perdedor y un perdedor, ¿no? Aquí todos perderíamos. Lo que sí veo es que Estados Unidos se comporta un poco como la Unión Soviética, en el sentido de que China no quiere imponer el comunismo en el mundo, y Estados Unidos sí quiere imponer su capitalismo en el mundo y su manera de pensar. Y a su vez, Estados Unidos no puede reducir su presupuesto en defensa, en vez de invertir ese dinero que tiene en inversión y desarrollo, porque ahí es donde está la verdadera batalla, pero no puede recortar ese presupuesto, y en ese sentido se comporta como la Unión Soviética. Bueno, esta es mi humilde opinión. Claro. Então, novamente, em nome do ISAP, em nome da REDAP também, se a Laura me permite, eu agradeço a presença, a participação e exposição do Eric e da Sushai, dos mais de 110 inscritos, acho que a gente chegou até, beirou os 100 ouvintes hoje, a gente encerra ainda o evento com um quórum bastante elevado, de mais de 60 ouvintes. Eu acho que a gente teve uma discussão bastante profícua aqui hoje, bastante produtiva, vi alguns elogios no nosso chat, espero que todos tenham gostado. A gente, como a gente falou antes, a REDAP está organizando um evento para setembro, na verdade já está organizado, já está nas redes da REDAP, em breve estará na nossa,
sobre a eleição dos Estados Unidos e os impactos na América Latina, no Brasil, no México e na Argentina. E sem mais delongas, então, eu dou por encerrado esse nosso evento de hoje, mas antes disso eu passo só para uma breve palavra da Laura, se por parte da rede quiser dizer algumas palavras, fique à vontade. De minha parte, me despeço e agradeço a presença de todos. Bueno, gracias Augusto. No, más que nada eso, saludar a todos y a todas. Gracias por esta nueva cooperación entre Argentina y Brasil, y los esperamos también en el evento próximo de Estados Unidos y los próximos que vamos a seguir haciendo junto con ISAPE y con REDAPE. Así que muchas gracias a todos y a todas.